Oi, gente, tudo bom? Como é que você tá? Eu espero que você esteja muito bem. E hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre as leituras que eu pretendo fazer em 2025. Mais especificamente, eu separei um total de 3, 6, 7, 8, 9 livros que eu quero muito, muito, muito mesmo ler em 2025. Eu fiquei bastante pensativa se eu fazia essa meta, porque eu tenho a leitura do Cubinho, eu já tenho o desafio do Eu tenho agora o desafio da América do Sul, mas mesmo assim, eu quis separar alguns títulos no qual eu queria muito ler. E assim, eu acho que fazer essas metas me ajuda muito, porque tem alguns livros que já estão há um tempinho aqui na minha estante, principalmente livros de sebo, que eu ainda não li. Então eu acho que fazer essa lista vai me ajudar muito, muito mesmo, em realmente tentar dar uma prioridade para eles e finalmente lê-los. O primeiro livro da minha pilha que tá aqui é um livro que tá na minha lista também dos livrinhos que eu quero muito ler antes de eu fazer 30 anos de idade. Então, é o título que eu pensei se eu iria colocar nessa lista ou não, mas eu fiquei pensativa e falei, não, vou colocar aqui, talvez dando essa prioridade ainda maior, eu vou ler ele, porque é um título que eu tenho muito receio de ler. Madame Bovary, do Gustave Flaubert, porque eu tenho receio de ler? Porque ele é um livro bastante 880 e eu gosto muito de clássicos. Por exemplo, eu lia muitos comentários negativos com relação a Emma da Jane Austen e nossa, eu sou apaixonada por esse livro, então eu acho que vai acabar acontecendo isso aqui com Madame Bovary, mas é um título que por causa disso eu fico um pouquinho de receio, sabe? Mas é um título que eu quero muito ler antes de fazer 30 anos, e eu tenho essa edição belíssima de sebo que eu comprei, eu acho que foi uns R$ 20, e é um livro bastante lindinho, mas eu não sei se eu vou ler por ele, porque eu gosto de riscar realmente os livros. Mas, assim, esses livros de sebo que tem uma qualidade um pouquinho, assim, como você pode ver, tá meio amarelado e etc. Eu não tenho o costume de riscar eles, de pichar. Então, acho que é por causa de manter uma qualidade dele, no qual ele já tá um pouquinho. Enfim, é um cuidado a mais que eu tenho com relação aos livros de sebo. Então, não sei se eu vou ler por essa edição ou se eu vou ler por outra edição. Mas talvez se eu ler por essa edição, eu acho que eu vou fazer as minhas anotações em um caderninho, ou eu vou pegar, sabe, essas flagzinhas assim, e aí eu vou escrevendo o que eu quero e vou colocar no livro, que eu acho que é bem melhor do que eu riscar ele. Então, o primeiro da minha lista para 2025, da pilha, na verdade, não foi o primeiro que eu escolhi, é Madame Bovary. O segundo título é um título que chegou recentemente aqui, e eu estou falando desse livro aqui, que foi o que eu comprei, do Pushkin. Gente, esse livro eu estava namorando ele desde quando ele saiu, tá bom? Desde quando ele foi anunciado, eu queria muito esse livro. Então eu consegui comprar ele por uma promoção muito boa lá na livraria no qual eu trabalho. E eu gosto muito de Pushkin, até hoje eu só li realmente os novelas dele, né? São as novelas, eu escolhi duas novelas do Pushkin. Tem alguns outros títulos dele também, bem pequenininhos, assim, em formato de em livros que eu comprei de sebo, realmente. E eu tô bem empolgada para ler justamente esse, que é um dos maiores livros dele, né? Que é um romance em versos, que é Evgeny Oneg. Eu não vou saber pronunciar corretamente, mas esse é o título do Pushkin. Então, um livro russinho não poderia faltar na minha listinha, né? E aí, um outro título que acabou de chegar, e eu ganhei ele do clubinho, na verdade, que a gente fez o Amigo Secreto, e eu estou falando de Simone de Beauvoir. Finalmente eu vou conhecer essa autora. Eu tô assim. Eu não acredito que eu vou ler essa autora, sabe, gente? Que é As Inseparáveis. Vieram dois livros, é um boxzinho. É esse livro aqui, que é bem curtinho, e um outro mais curtinho ainda, que ele tá bem ali. Eu não vou conseguir pegar para vocês agora, mas eu acho que vou tentar colocar uma foto. Então, As Inseparáveis da Simone de Beauvoir, gente, finalmente é uma autora que eu quero muito conhecer há tanto tempo. E eu nem acredito que eu vou finalmente conhecer essa mulher. A edição tá muito lindinha, vem aqui essa partezinha com fotografias bem no meio, tá? É uma edição amarelada, não se preocupem, é só essa parte do meio mesmo que é branca. Então é um título que eu quero muito ler. Acho que não um título específico que eu quero muito ler. É uma autora que eu quero muito ler, que é a Simone de Beauvoir, e eu achei que essa edição, tanto que eu coloquei na minha wishlist por causa disso, é uma edição que eu acho que é interessante de começar uma autora, ao invés de eu ir os calhamaços dela e etc. Então, aqui As Inseparáveis. Aí eu vou agora falar, antes de falar de dois livrinhos de sebo também que eu coloquei na minha lista, eu vou falar dos meus livros de não ficção. Pode ser? Pode ser. O primeiro que eu tenho pra falar pra vocês é Mulheres nas Luzes, que chegou recentemente aqui. E, gente, não, sério, eu vou ler, acho que. Eu tô pensando em ler esse livro em janeiro, não sei, eu tô muito empolgada. Como vocês podem ver, eu tô falando muito rápido. Mas é uma edição muito linda que vai falar das mulheres, são textos, na verdade, reunidos organizados, traduzidos e tem notas da Regina Schopke,
é do Mauro Baladi. Então, são duas pessoas que organizaram, traduziram e também vão colocar as suas notas aqui com relação à obra. E tem vários textos aqui que vão falar justamente do período do Iluminismo e sobre a questão das condições femininas. Então, no qual a época estava acontecendo muitas revoluções sociais e a mulher era vista apenas como que não abrangiam essas revoluções, sabe? Então, vai ser títulos bem interessantes. Eu vi que tem o Voltaire aqui também, que vai falar sobre isso. Eu tô muito empolgada, é uma edição que eu achei linda, linda, linda. A capa é muito linda mesmo, ó, ela faz isso aqui. E eu gosto muito das edições da editora Unesp, são pesquisas incríveis. E aí, gente, aqui, ó, um livro de não ficção que eu quero muito ler em 2025. Eu finalizei recentemente um David de Cor. E aí, quando esse livro chegou aqui, eu pensei, perfeito, eu vou ler esse livro. Que é Os Retornados. São pessoas que retornaram para a África e aqui a gente vai ter justamente o que aconteceu logo depois. Então, vai ter uma parte do livro de Um Defeito de Cor que. Ai, meu Deus, não é spoiler. Mas vai ter uma parte do defeito de cor ali, que tem os retornados. E aí, essa ideia de, por exemplo, essas pessoas passaram anos e anos da vida dela aqui no Brasil. E elas retornam para o continente africano. Então, elas não são vistas mais como de lá. Elas não são vistas mais como pessoas de lá. Elas são vistas como brasileiros. E essas pessoas têm costumes diferentes. Tanto que as pessoas em Um Defeito de Cor, a autora ela vai colocar realmente como essas pessoas eram chamadas, que entre aspas eram selvagens, tá bom, gente? Então, os retornados são pessoas que retornaram para o continente africano e lá a gente vai ter justamente essa visão deles desse retorno, essa esperança, sabe aquela ânsia de você retornar para aquele local e você chegar e não ser tudo aquilo que você estava imaginando? Então, eu acho que vai ser mais ou menos isso. É um livro de não ficção e eu tô bem empolgado porque assim, eu vou ler aqui um pouquinho para vocês. A história dos ex-escravizados que deixaram o Brasil e formaram comunidades afro-brasileiras no Golfo do Benin. Então, mais especificamente aqui, no Golfo do Benin, tá bom? E onde é feito de cor, a história vai se passar na Nigéria. Então, são duas visões diferentes, mas acho que conversa umas coisinhas entre si e eu vou falar para vocês quando eu ler Os Retornados, que tem uma apresentação do Laurentino Gomes. Então, tá aqui essa edição. Eu também tem fotografias. Ai, deixa eu mostrar pra vocês. Tem fotografias também. Ai, meu Deus. Cadê as fotografias? Tá aqui. Bem no meio também tem fotografias. Então, é um livro realmente com uma edição muito maravilhosa. E eu quero muito ler Os Retornados em 2025. Um outro título também, nossa, gente, esse título quando chegou foi um surto aqui em casa. E eu estou falando de A História da Arte Sem os Homens, da autora chamada Kate Hassel. É um E aí, aqui a gente vai ter um livro bem grandão, no qual e é bem pesado, tá bom? Tanto que aí as páginas dele são aquelas páginas, sabe aquelas páginas de fotografia? Porque realmente o livro todo tem pinturas, então você vai ter realmente história da arte. Ela se debruçou com relação a isso. Eu vi que ela é uma pessoa que estava andando numa obra, numa galeria, e aí ela começou a se questionar sobre ué, cadê pintoras? Eu só tô vendo pintores aqui. E, aí ela tentou relembrar, acho que foi, não sei se foram 3 nomes ou 5 nomes. 5 nomes de pintoras famosas. E ela não conseguia enumerar essas 5. Ela lembrava de uma ou duas, mas ela não conseguia colocar 5 nomes de pintoras famosas, de mulheres que tiveram seu papel fundamental na história da arte. Então ela falou, não, isso não é possível, e ela decidiu escrever um livro estudando realmente a história da arte, fazendo esse livro maravilhoso, incrível, que eu quero muito, muito ler em 2025. Aí o título, gente, o último de não ficção que eu separei esse aqui, Albert Camus, Uma Obra ou É uma Vida? Uma Vida, que é uma biografia do Camus. Eu tô meio viciada em ler Camus, sabe? Eu li 2 títulos dele agora em 2024 e quando eu recebi essa biografia eu falei, vou ler. Porque é um autor, assim, é um super calhamaço, gente, super calhamaço. E eu não sou uma pessoa de ler biografias. A pessoa, assim, eu tenho que gostar muito, muito, muito da pessoa para eu ler biografia, para eu ter vontade de ler a biografia dela. Essa é a segunda pessoa que eu tenho vontade de ler biografia. A primeira não vai estar mostrando para vocês, mas é da George Sand, que inclusive eu não finalizei, mas eu quero muito ler Albert Camus, Uma Vida, que é a biografia dele. Enfim, é um autor que eu quero muito ler mais livros em 2025, inclusive a biografia dele. Então tá aqui. Agora os outros 2 títulos que são edições de sebo, gente, ai,
o primeiro não, né? O penúltimo é Almas Mortas do Gogol. Esse título tá há muito tempo na minha estante. Tipo assim, ele tá há tanto tempo na minha estante quando eu tinha apenas uma estante. Então, pra você ver que agora eu tenho 4 estantes. Então, mas é um título que eu já tentei ler, eu fiz até marcações, não sei se vai dar pra vocês verem. Mas vocês vão poder ver também essas marcações e também vão poder ver que ele está muito sujo. Ele não tá uma edição de sebo bonitinha como as outras edições. Por exemplo, essa aqui, que eu não vou. Tá vendo? Essa edição dá pra ser lida. Agora, Almas Mortas, gente, está muito sujo. Então, mas eu vou colocar aqui na minha lista, vai que de repente eu consiga comprar uma outra edição mais recente. Mas, por enquanto, eu vou ler por essa edição mesmo da tradução da Tatiana Belinsky, que é a tradução realmente direto do russo, tá bom? Então, é uma edição bem pequenininha, deixa eu mostrar pra vocês. Eu já tentei ler esse livro alguns anos atrás e ele é muito interessante, mas a edição realmente acabou me atrapalhando e eu não fui em frente, não finalizei. Mas é um título que eu quero muito ler para 2025. Então, não sei se vai ser exatamente nessa edição, mas se não tiver outra, vai ser essa mesma. E o último livro que eu separei aqui é de uma autora que vivia aparecendo no meu Pinterest. Gente, vivia aparecendo foto dessa mulher no Pinterest. E aí eu pesquisei e eu falei assim, nossa, eu preciso ler ela. Essa autora aqui, chamada Carson McCullers, que é um livro. O título do livro é O Coração é um Caçador Solitário. É um dos livros que eu tenho mais assim vontade realmente de ler em 2025. Eu quase peguei esse livro em 2024, mas eu decidi deixar realmente para me surpreender com essa autora em 2025. É um livro bastante curtinho, se vocês repararem, é uma edição de sebo que está ótima. Essa aqui, em comparação com a edição de Almas Mortas do Gogol, está em ótimas condições. Eu já limpei, eu já arejei, então tá uma edição prontinha para ler. E eu tô muito empolgada para ler esse livro. Me conte aqui nos comentários, eu quero muito achar alguém que já tenha lido essa autora para a gente conversar sobre esse título aqui. Porque é uma autora que eu não vejo muitas pessoas conversando sobre, mas eu vi que ela tem uma importância bastante grande para o modernismo. Eu acho que ela é dos Estados Unidos. Ela foi dos Estados Unidos, né? E, enfim, eu quero muito ler, muito, 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 muito ler esse livro. Então é isso, gente. Foram apenas 9 livrinhos que eu escolhi para o ano que vem, porque sim, eu tenho muitos livros para ler, mas agora eu realmente dei prioridade agora para esses 9, além dos outros também do Clubinho e também do Desafio da América do Sul. E se você ainda não viu o vídeo, eu vou deixar aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever se você ainda não for inscrito, de deixar o like, por favor, que ajuda bastante. E eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Me conta aqui nos comentários quais são os livros que você quer muito ler em 2025. Eu vou adorar saber. E é isso, gente. Vou mudar aqui. E é isso, gente. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. E um beijo. Até o próximo. Tchau.